A doutrina brasileira em vigor está lendo o artigo 93 e 94 do Código Civil com os olhos no retrovisor, ou seja, identificando o conceito de ser um ato do proprietário ou do titular do direito real, a destinação de um bem a ser pertença da coisa principal, ou o que torna a questão um pouco mais delicada, está importando a segunda parte do artigo 817 do Código Civil italiano, que seria o parágrafo 2º, para dentro do sistema jurídico brasileiro, ao acentuar essa característica. Conforme depois eu mais à frente irei demonstrar, há agora um enunciado que tornou clara essa questão, dizendo que o critério na constituição da categoria das pertenças é um critério de cunho objetivo e que nós não podemos mais identificar com os olhos no passado os requisitos à constituição das pertenças que não existem mais dentro do sistema jurídico brasileiro, a não ser no artigo 93, ao qual lá está identificado. O legislador, atendendo à evolução doutrinária e legislativa da categoria das pertenças, e ao contrário de só enunciá-la, tratou de defini-la no artigo 93 ao prefixar serem pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou ao formoseamento de outro. A relação de pertinencialidade vai surgir para se afastar da categoria das partes integrantes dentro de um critério essencial, por uma relação espacial, ou seja, o critério de vinculação entre a coisa principal e o bem destinado como pertença é um critério de cunho econômico e espacial. No momento em que houver uma conexão física, em tese, dentro desses pressupostos de parte integrante essencial, não essencial e falsa parte integrante, nós não podemos tratar mais da categoria das pertenças. Essa relação é uma relação fática, eminentemente fática, e por isso não há que se falar em relação de pertinencialidade entre direitos. O correto será, para essas categorias, já dentro do plano de eficácia dos fatos jurídicos, ser uma categoria identificada ao conceito de acessório, ou, de um modo mais preciso, direitos principais e secundários, direitos laterais. São exemplos de pertenças, e aqui a doutrina traz vários: o piano quanto ao prédio do conservatório de música, ou estas mesas justapostas aqui sem conexão física com o imóvel. Por que isso? Porque elas estão servindo ao uso, gozo ou aformoseamento de um bem principal sem que entre elas haja uma conexão física específica. E esse critério chama a atenção à doutrina, que é referente à independência física da pertença em relação ao bem principal. E esse aspecto é de particular importância porque não há objeções à separação da pertença perante a coisa principal. Por quê? Porque não haverá afetação à coisa principal ou à pertença ou ao bem destinado como pertença, baseado no critério naturalístico. Dentro dessas primeiras considerações, nós podemos identificar, então, 5 elementos para a caracterização da pertença: uma relação de subordinação entre coisas, a destinação pertinencial, a destinação pertinencial de modo duradouro, que a coisa destinada atenda ao fim econômico e social da coisa principal, e uma relação espacial. O primeiro requisito, o da relação de subordinação entre coisas. O primeiro requisito da existência da relação de pertinencialidade é ser considerada como principal uma das coisas relacionadas. Nesse ponto, chama a atenção para um detalhe. Há doutrinadores que, analisando esse artigo do Código Civil, estão defendendo que poderia haver pertenças mútuas. Contudo, não se pode trabalhar com essa relação de pertenças mútuas, porque uma delas tem que ser identificada como coisa principal. No momento que nós tivermos coisas em conjunto, nós vamos ter uma coordenação, ou a típica formar uma
universalidade ou uma coordenação típica a formar-se uma relação de parte integrante essencial. Então, dentro desse aspecto, nós temos que ter sempre uma identificação de uma coisa principal e algum bem que a ela subordina-se para se tornar uma pertença, servir ao uso, gozo ou ao formoseamento. Um ponto importantíssimo e que também é uma discussão interessante dentro da doutrina brasileira é a respeito da possibilidade de se reconhecer a relação de pertinencialidade entre móveis, e aí eu já apresentei o primeiro aspecto, mas com maior dificuldade de reconhecer-se entre imóveis. Mas essa relação, dentro dos princípios pertinentes aos direitos reais, à lei dos registros públicos e ao conceito que o artigo 93 do Código Civil dá, nós podemos com perfeição identificar a possibilidade de existir uma relação de pertinencialidade entre um imóvel principal e uma coisa secundária, um bem secundário que serve ao uso, gozo ou ao formoseamento. O exemplo clássico na doutrina que os meus colegas brasileiros conhecem muito bem é a quadra de tênis em relação ao prédio do hotel, ao principal. Nesse aspecto, nós poderíamos identificar uma relação de pertinencialidade. Um ponto que aqui eu chamo ao debate, que também, por enquanto, me torna com muita dúvida, é a respeito do bem de família, quando se alega a defesa, dentro das discussões de proteção contra a penhora do bem, ser passível de separação entre o apartamento e a garagem. A jurisprudência brasileira não tem trabalhado com maior vagar dentro da doutrina mais especializada de direitos registral, que reconhece 13